oração para o Senhor, as coisas de Deus passam a existir em nossa vida. O grande mistério é nós crermos. Quando cremos, as portas se abrem. Jesus estava ali fazendo uma coisa tão comum ao judeu, celebrando a Páscoa. Mas a Páscoa só pertence ao judeu. A Páscoa é lembrança de coisa do povo judeu. É festa do judeu. É lembrança dos feitos de Deus na vida daquele povo. Mas olha como a sabedoria da palavra de Deus. Naquele momento ele paralisa a Páscoa e coloca em prática a ceia. Por quê? Porque mais tarde ele estaria edificando a igreja. Ele estaria levantando a sua igreja, a sua noiva. E a noiva não poderia partilhar de Páscoa, mas sim da ceia. E começa ali uma nova história, que lá no versículo 18 do capítulo 16 do livro de Mateus, diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: o inferno não pode prevalecer contra ti. Por quê? Se eu aceito a Cristo, Cristo está dentro de mim. Cristo é a minha própria vida. O diabo não pode amaldiçoar a Cristo. O diabo não pode fazer Cristo parar. Diga para o seu irmão: você tem Cristo na vida? Então você é vencedor. O diabo não pode me acusar de derrota, porque a vitória foi dada na cruz do Calvário. Mas esse texto trouxe problema, esse segundo texto. A Bíblia diz que foi desaparecendo os apóstolos e as igrejas foram ficando. E aí começa um grande problema. Tem sempre o problema que achar que a igreja tem um dom na terra. Não tem. O dom da igreja é esse, que edificou a igreja, que formou o ministério da igreja, que chamou o ministério, que ungiu, e que lá no capítulo 1 até o capítulo 2 do livro de Atos, ele dá uma promessa, ele reveste de poder e de glória, para dizer assim: agora está concluída a obra e você pode prosseguir. Mas aí, a história da igreja, por que Deus me chama a falar essa noite? Porque você precisa entender o que está fazendo aqui. A história da igreja nos conta que a igreja teve um tempo difícil. A igreja se fechou em dogmas, em autoridade humana, em problema. E até a Bíblia já não se lia. Você não tinha acesso à palavra de Deus em português, era em latim, né? As missas eram feitas e as pessoas iam, o padre falava e você balançava a cabeça sem saber nem o que ele estava dizendo, porque foi privado da palavra de Deus. Por que a palavra não era falada? Porque se a palavra era ministrada, ela se revelaria como uma palavra salvadora, uma palavra libertadora, uma palavra que abriria a mente, abriria o coração, e aqueles que estivessem ligados com o Espírito de Deus derramaria novas frentes de combates e de vitória para a igreja. Mas a igreja passava por um momento difícil. Aí tinha urgência, você teria que pagar para receber a sua bênção, para tirar um parente que estava morto no purgatório. Olha que coisa, o parentezinho fez tudo que não era bom aqui, chegou lá no purgatório, aí você dizia: me paga aí para tirar meu parente de lá, aquele cara era ruim aqui, deve estar enganchado por lá. Então faz aqui a coisa, lá é tirado, paga a penitência, faz jejum, faz oração, bota o jeito no chão, gasta o joelho, emprega a tentadura, faz o que quer. Mas olha, irmão, isso era costumeiro. Mas um homem chamado Lutero, né, de dentro da igreja, ele começa a ler a palavra de Deus e começa a entender que aquilo lá não passa de comércio, de mentira humana. Aí Lutero faz 95 teses para provar alguma coisa, e começa uma grande questão da igreja, mas começa uma grande revolução. Você é chamado de protestante, eu sou chamado de protestante, porque protestantes são da mentira, outras obras do diabo. Mas para que eu seja um protestante, você tem que andar como os protestantes andavam. Lutero estudou a Bíblia, ele traduziu a Bíblia para a língua do seu povo, o povo passou a entender a Bíblia. Quantos lê a Bíblia aí uma hora em casa? Levanta assim sua mão. Levantar sem ler, mentira.
mentira e Deus está dizendo aqui que é hora de ser. Tem que ler, refletir, anotar, joelho no chão, Deus revelar. Aleluia. Muitas pessoas enganadas, muitas pessoas engabeladas, porque não conhecem as Escrituras. Aí Lutero disse, tem 5 coisas que faz a prova que a igreja é uma igreja vitoriosa. Primeira coisa, somente a Bíblia é um instrumento de fé, é um instrumento de entendimento, é um instrumento de revelação da palavra de Deus. No 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que as Escrituras, ela é inspirada, é útil para disciplinar, para ensinar, para instruir, para fazer maravilha na nossa vida. Não é o pastor. Não é o pastor. Se o pastor também não lê, ele vai ser só um número aqui em cima. Mas para que você saiba até o que o pastor está falando, não para julgar o pastor, mas para testar o Espírito que está falando, você precisa conhecer as Escrituras. Primeiro deles, a Bíblia. A Bíblia é o instrumento pelo qual o crente aprende a andar nos caminhos de Deus. Oração, aí tem exercício, né? Tem gente que vai para a academia, né? Tem uns crentes doidos para a academia, bota aquela roupa mundana, aí bota aquela coisa, aí vai para a academia, né? E Deus olhando de lá, só notando, coitado, né? Chega lá, paz, aí perde força, chega em casa, toma mais alimento material. Mas a Bíblia diz que nós temos vitamina, temos exercícios, né? Cadê o jejum? Cadê a oração do crente? Né? Cadê a palavra de Deus na vida do crente? Onde é que está a Bíblia? Irmãos, é tanta gente encabelada nos movimentos de oração, porque não distingue o Espírito que trabalha na vida das pessoas. Eu me lembro de um jovem profeta muito conhecido, não vou nem dizer o nome dele. E alguém passando e disse assim, hoje eu estou saindo da Caixa Econômica, está aqui minha conta. Ele olhou assim e disse, Deus me falou que eu vou ter uma conta dessa também. A mamãe, está certo, amém? Não, mas é você que vai abrir minha conta. E o irmão abriu, o irmão pagou um preço muito caro. Preço de lágrima, preço de sangue. Sabe por quê? Porque não tem discernimento espiritual. Eu quero dizer a você que existem 2 coisas. Existe uma vida espiritual e uma vida material. Minha vida é minha, a obrigação é minha. A minha vida espiritual, eu cuido mais do Senhor que abastece. Bate assim no teu irmão e diga, essa noite tu vai sair daqui curado. Diga para ele, vai sair daqui curado. Jesus vai te levantar essa noite aqui curado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia, irmão, não é para te dar sabedoria, é para te dar entendimento. A Bíblia não é para te fazer sábio, mas é para te fazer entendido. Por que eu estou dizendo isso com um pouco de ceia? Porque a ceia é um produto do entendimento daquilo que entende a Bíblia. Por que eu estou tomando a ceia? Você sabia que quando você prova do pão, bebe do vinho, você está partilhando do ato, são 5 da cruz do Calvário, do corpo, do sangue do Filho de Deus que padeceu ali. Será que nossa vida está de acordo? Será que eu venho para cá realmente convocado para dizer, hoje eu estou partilhando mais uma vez, a minha vida é íntegra, a minha vida está no Senhor, o diabo não pode me acusar, nem pode me ferir, porque eu estou debaixo da proteção divina. Pergunta ao seu irmão, você está debaixo da proteção divina? Somente a graça. É minha irmã não, a graça. A graça. O favor de Deus transforma um viciado, um drogado, um homem que vivia embriagado pelas ruas, um adúltero, um pecador. Ele transforma numa nova criatura. Para que Deus vai
vai se preocupar com a criatura que ele pode destruir e fazer outra boa. Não, mas Deus ama. E Deus fez, Ele conversa, Ele cuida, e Ele tem planos para a minha e a tua vida.